proposta da aula de hoje é a gente dar sequência nesse conteúdo, pelo menos explicar um pouco melhor para vocês como é que isso aqui influencia na análise que as empresas precisam fazer para sua produção. E depois, no próximo semestre, a gente pode dar sequência nesse conteúdo de novo, mas pelo menos a explicação, a parte conceitual, eu já falei para vocês hoje. Outra coisa, como a gente ainda tem, seria interessante para a gente fazer um aumento na composição das nossas notas para essa disciplina, então eu vou ter que usar essa aula de hoje para a gente fazer uma atividadezinha. Então, essa atividade, ela vai ser com base nesse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui agora, só que eu vou pedir para vocês, então, isso. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, para vocês tomarem nota do conteúdo e depois eu vou pedir para vocês postarem essa atividade lá no Moodle. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, a atividade da aula de hoje, do dia 26/10. Então, eu vou pedir para vocês elaborarem o seguinte. Elaborar anotações da aula de hoje com os principais tópicos e explicações sobre sua importância para as empresas. Então, pessoal, para a aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem exatamente isso. Eu quero que vocês façam as anotações do que a gente vai explicar hoje e, de preferência, tentem colocar fazer uma explicação com que vocês conseguem interpretar desses conteúdos para a gente, pelo menos, contemplar essa atividade com, pelo menos, uma análise conceitual. Tá, acho que eu já coloquei o pessoal, acho que a Fabiana entrou. Tá. Então, pessoal, explicando para o pessoal que acabou de entrar, a atividade que eu estou planejando para a aula de hoje. Então, essa atividade, a gente vai tentar fazer uma revisão conceitual do que a gente já viu, inclusive esse é um conteúdo que vocês já devem ter visto comigo e com outros professores, com relação à projeção de demanda, uma análise orçamentária dentro dos negócios, e essa análise, então, eu quero que vocês façam uma análise crítica sobre os principais tópicos que eu vou colocar para vocês, e vocês tentem entender, então, a importância que cada um desses elementos que vocês apontarem, como é que essas importâncias, como é que esses conceitos importam para as empresas e como é que elas podem usufruir dessas informações, ok? Deixa eu até colocar qual que é o tópico que eu estou mencionando aqui. Então, a gente vai falar sobre orçamento de produção, projeção de demanda. Para isso, pessoal, eu tenho proposto para vocês, para quem já teve aula comigo com orçamento, vocês devem lembrar desses slides. Esses slides, eles contemplavam boa parte do que a gente vai ver hoje. Provavelmente, durante a explicação, nem todo mundo lembra disso, desse conteúdo. Então, a importância dele, a tendência é que vocês consigam visualizar na prática com essa disciplina de jogos. Porque, afinal de contas, vocês analisaram, fizeram os exercícios, mas o exercício acaba sendo muito teórico e na hora que a gente coloca na prática, todo mundo consegue entender. Tá, deixa eu projetar aqui para vocês que talvez, deixa eu ver se vai funcionar. Vai. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar para vocês a importância, então, do orçamento e da projeção de demanda para a disciplina de jogos. Então, pessoal, primeiramente, deixa eu pular esse exemplo, acho que não faz diferença. O orçamento de produção para projeção de demanda, então a gente está tentando analisar como é que a empresa ela vai detalhar os recursos que ela precisa organizar para fazer a sua produção funcionar. Basicamente, então, ela está se planejando, está fazendo uma análise de antemão sobre do que ela vai precisar no momento onde ela tiver que, de fato, começar a sua produção. Então, é um planejamento com um objetivo claro de configuração dos seus recursos. E aqui a gente inclui vários recursos. Inclusive, essa configuração de recursos, a gente está falando de recursos de insumo, recursos de produção e também recursos financeiros, recursos humanos, e aí vai.
Então, todos esses recursos, eles precisam ser alinhados e arrumados de uma forma, então, onde as empresas elas consigam ter, consigam colocar as suas operações em prática. Então, não adianta nada a gente mencionar que a empresa ela tem uma estratégia de ser a melhor empresa, ser a empresa que tenha o processo mais bem, um processo de qualidade, que a empresa tenha os menores custos, se ela não consegue colocar em prática todo esse planejamento em prática. Então, o orçamento, basicamente, ele vai contemplar tudo que a empresa ela precisa configurar para colocar em prática todos os seus processos. Por que não vai? Agora foi. Então, para isso, a gente tem que entender alguns aspectos importantes dentro dos orçamentos. Então, a gente já está falando que o orçamento é importante, que você precisa contemplar todos esses os recursos que precisam entrar dentro do seu planejamento. E para isso, então, é como se a gente estivesse fazendo um planejamento tanto de curto como de longo prazo. Entenda que quando a gente fala de curto e de longo prazo, por quê? Uma empresa, quando ela tem a intenção de começar uma produção, normalmente ela tem que pensar na quantidade de a demanda que ela vai ter que atender no futuro. Então, essa demanda, ela normalmente, ela vai ser, se você tem a intenção de alcançar altos resultados ou então alcançar uma grande quantidade de clientes, a tendência é que você precisa também acompanhar com a sua quantidade produtiva, a sua capacidade produtiva. Então, as empresas elas precisam, inclusive, fazer a aquisição de maquinário, de funcionários, e toda essa aquisição ela não acontece do dia para a noite. Então, essa aquisição ela precisa ter um tempo, ela precisa ser planejada, ela precisa ter alcançar todo o horizonte que a empresa eventualmente ela pretende alcançar, contemplar o que ela precisa alcançar. Então, por isso, esse planejamento ele vai envolver o que vocês já devem lembrar, inclusive, a disciplina de finanças corporativas. Se eu salvo engano, vocês vão ter isso nessa disciplina também. Finanças corporativas fala sobre orçamento de capital. Cadê? Por que não funcionou? Orçamento de capital. Orçamento de capital, se vocês lembram, pessoal, não sei se todo mundo já teve o contato com o orçamento de capital, mas o orçamento de capital, então, é o quanto que você precisa analisar se o investimento sobre aquela máquina se vai valer a pena ou não. Então, você vai fazer aquisição de um maquinário, de alguma coisa que vai auxiliar a sua produção, só que você vai analisar hoje se vale a pena fazer a aquisição dessa máquina. Então, se o investimento é lá de R$ 200 mil e você quer saber se esse investimento vale a pena para a empresa, se ela compra o maquinário ou se ela coloca esse dinheiro no banco, na poupança, por exemplo, então hoje você precisa ter todos os critérios para analisar se isso vale a pena. Então, hoje, no momento atual, você precisa utilizar técnicas para ver se essa aquisição dessa máquina, se você consegue ter um resultado aceitável no futuro. Então, por isso que é um planejamento que, invariavelmente, ele precisa contemplar um período extenso. Então, a gente chama de um planejamento de longo prazo. Além disso, a gente também tem que imaginar que esse planejamento ele também é um planejamento de curto prazo. Ao mesmo tempo que ele é um planejamento de longo, ele precisa ser um planejamento de curto prazo. Por quê? A maioria das operações, inclusive operações de compra de insumo, pagamento dos fornecedores, se é uma operação de crédito, por exemplo, ela precisa saber se ela possui recursos financeiros para fazer aquisição dos insumos, se ela consegue pagar os seus fornecedores, se ela consegue pagar operações diárias ou semanais, imaginando que as empresas elas tenham algum tipo de serviço que ela precisa pagar semanalmente, digamos, segurança, limpeza, manutenção. Esses serviços, eles são serviços de curto prazo, levando em consideração, por exemplo, que análises de longo prazo, como o de orçamento de capital que eu mencionei para vocês anteriormente, ele considera um horizonte, às vezes, de anos. Então, às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Imagina,
você está comparando o investimento que você vai fazer para pagar as suas operações ali no dia a dia, ou as suas atividades mensais, comparando com as suas operações, por exemplo, de aquisição de um imóvel, aquisição de um maquinário. Esses tipos de investimentos, eles envolvem valores maiores, critérios maiores, financiamentos maiores, e tudo isso, então, ele precisa de critérios diferentes. Então, objetivos de curto prazo, vocês analisaram, inclusive, comigo, algumas pessoas analisaram comigo na disciplina de administração de capital de giro. Na disciplina de administração de capital de giro, vocês analisam muito desses critérios que a empresa ela precisa ter para tomar decisões em curto prazo, em momentos mais curtos. Então, nesse momento, você precisa saber, então eu consigo cumprir com as minhas obrigações de curto prazo? Eu consigo, o que eu possuo em caixa, em tudo que for circulante, cumpre com as minhas obrigações em curto prazo? Sim ou não? Então, se cumpre, você tem uma saúde financeira de curto prazo que, ok, a empresa ela consegue dar sequência. Se a empresa ela tem dificuldade, então ela vai ter que buscar capital para cumprir com essas obrigações. Que tipo de capital que você consegue? Capital de terceiros ou capital próprio? Eu vou buscar então dinheiro com sócios ou vou em instituições financeiras? Então, nesse sentido, você também tem que se perguntar a sua fonte de financiamento. É por isso que o orçamento ele vai englobar todos os tipos de recursos que as empresas elas precisam contemplar. Aqui a gente está falando de recursos físicos, tangíveis, e também recursos intangíveis, né? A gente está falando de informações para cumprir com as suas obrigações, por exemplo. Então, pessoal, aqui os orçamentos, aqui que a gente vai falar, por exemplo, do orçamento mestre, a gente vai falar do orçamento mestre, orçamento operacional, financeiro, e tem mais alguns, mas deixa eu contemplar esses aqui. Então, quando a gente fala desse planejamento, de analisar previamente o que a empresa ela vai precisar configurar para entrar em campo, então, esse orçamento mestre, ele vai fazer justamente esse planejamento operacional e financeiro da organização com o objetivo de cumprir etapas de curto prazo. Então, aqui é na sua operação, no dia a dia. Você vai analisar qual que é a demanda que você precisa cumprir, quais são os teus insumos que você precisa comprar para cumprir com essa demanda, qual que é a mão de obra que você precisa possuir para conseguir cumprir com a quantidade de trabalho, e aí vai. Então, o orçamento mestre, ele vai contemplar toda a visão operacional da empresa, para depois você partir para elementos diferentes, como, por exemplo, o orçamento operacional, o orçamento financeiro. Orçamento operacional, então, você vai estar dizendo tudo que vai estar envolvendo dentro das áreas de produção, compras, pessoal e até marketing. Então, todos esses elementos eles vão estar contemplados no orçamento operacional. Esse orçamento operacional, então, ele vai dizer para vocês se vocês conseguem ou não cumprir com a demanda que vocês planejaram. Se vocês não conseguem, então vocês conseguem ter aquela análise de sensibilidade para saber o que vocês conseguem acrescentar para que essa produção não tenha nenhum tipo de problema. Então, quando a gente fala de análise de sensibilidade, é porque se você está analisando hoje uma coisa que vai acontecer futuramente, então você consegue ter a possibilidade de fazer pequenas adaptações do que pode acontecer no futuro. Então, você pode, eu acrescento mais uma máquina ou eu tiro mais uma máquina? Eu acrescento mais mão de obra ou eu tiro mais mão de obra? Eu tenho que acrescentar mais um turno de produção, sim ou não? Então, essas perguntas, elas vão ajudar, então, a você chegar no critério para fazer a tua operação funcionar. Então, esses elementos, estando em ordem, produção, compras, pessoal e marketing, a gente já pode, então, acrescentar os critérios financeiros para colocar em dia essas operações. Então, os critérios financeiros, eles vão analisar fontes e uso dos fundos
para as tuas operações, para essas operações orçadas. Então, todo tipo de projeto que a empresa ela tiver em mente, nesse orçamento financeiro, a gente tem alguma ideia do que a empresa ela vai colocar em prática, do que ela vai, de onde é que ela vai retirar esses recursos. Ok, pessoal? Então, esse orçamento, a tendência é que ele contemple tudo isso. Quando vocês estiverem jogando, por exemplo, vão acontecer alguns momentos onde vocês vão ter que se perguntar: tá, mas vale a pena então eu comprar mais uma máquina? Ou eu espero, por exemplo, ou eu acrescento mais mão de obra? A minha mão de obra vai cumprir com a obrigação? Eu consigo, por exemplo, eliminar o critério de ociosidade nos meus funcionários? Eu acrescento mais um turno de produção? Essas perguntas, pessoal, com base em um planejamento prévio, você já tem a resposta. Então, o planejamento, ele vai ajudar vocês a tomarem as melhores decisões no futuro, sem ter que, justamente, sofrer as consequências na prática. E como vocês vão perceber, pessoal, às vezes o planejamento, ele acontece, vocês vão ter dois momentos. O primeiro momento é você planejar. Você vai, então, analisar todos os critérios e colocar isso no papel. Colocaram no papel, viram que dá certo, o próximo momento é observar na prática o comportamento do que vocês planejaram. Então, é analisar e observar o resultado. Essa observação do resultado, então, é uma forma de vocês fazerem a correção de curso no meio do caminho. Então, vocês vão observar, será que o que eu planejei tem acontecido? Não tem acontecido? Vocês conseguem fazer uma correção de curso no meio do caminho? Consigo. Então, vocês vão lá e refazem o planejamento que vocês fizeram, e daí vocês vão conseguir ter uma ideia do resultado que vocês estão tendo na prática. Então, essa análise, se não me engano, na disciplina de gestão de recursos da informação, vocês falam bastante sobre isso. A gente fala sobre o feedback das informações. Então, vocês analisam as informações que eu estou tendo com os orçamentos, eles estão me ajudando a corrigir o planejamento que eu tive, se as informações elas são boas o suficiente para você refazer o teu orçamento, então, de alguma forma, você está se beneficiando e isso sempre tende a trazer um resultado melhor para as estratégias identificadas da empresa. Ok? Então, aqui, pessoal, é uma ideia geral, inclusive de várias áreas que a gente tem mencionado, né? A gente falou sobre gestão da informação, aspectos relativos à produção, a parte financeira, análise financeira, que tem vários elementos que vão dar sentido no dia quando vocês estiverem colocando na prática. Isso aqui, inclusive, não chega nem a ser uma novidade quando vocês, de fato, identificarem todos os pontos que influenciam as operações das empresas. Deixa eu destacar uma coisa antes de continuar, pessoal. É o que a Jamile falou ali. Então, essa aula de hoje é para vocês, vai valer uma atividade. Então, eu vou precisar que vocês façam anotações desses conteúdos que eu estou mostrando para vocês. E com essas anotações, eu quero que vocês postem, quando eu abrir uma atividade lá no Moodle, postem essa atividade, que ela vai valer, então, como pontuação para esse semestre. Embora esse conteúdo a gente também vai aproveitar no próximo semestre. Diga lá, Bruno. Professor, uma dúvida só. Não vai ser, não é para hoje para postar, né? Ou é hoje? Não, a gente tem mais um tempinho, até porque o pessoal que perdeu o começo da aula, eu vou dar mais um tempinho para eles Não, entregarem beleza, também. então, sem problema. Obrigado, professor. Não, tranquilo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Inclusive, durante a explicação, se vocês tiverem lembrarem de algum aspecto, alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar. Tá. Então, beleza. Só reforçando, então. Essa aqui é uma atividade valendo ponto que vocês precisam entregar. Então, façam a análise e vejam todos os pontos importantes do conteúdo que eu estou mostrando para vocês, para depois vocês montarem um arquivinho legal para vocês postarem lá. O que mais? Tá, então vamos voltar. Pessoal, então, dando sequência no orçamento, a gente está
colocando em prática todas as estratégias. Aqui a gente vai vincular com mais um ponto, com mais uma disciplina que vocês viram, deixa eu ver, ano passado? Acho que se não me engano, foi no ano passado, de estratégia, né? Então, na disciplina de estratégia, vocês devem ter visto falando sobre configuração de recursos. Então, inclusive aqui fala sobre ambiente interno, ambiente interno e ambiente externo. Olha só, acho que vocês estão entregando isso no trabalho de vocês, né? No TCC de vocês, acho que vocês estão nessa etapa de análise do ambiente interno e externo. Salvo engano, é isso, né? Acho que eu não estou errado. Então, isso. A gente acho que conversou isso ontem, né? Então, pensa o seguinte. Aqui, então, vocês vão colocar na prática nessa disciplina, vocês vão colocar na prática justamente essas análises. Vocês vão ter que observar os aspectos que estão norteando o mercado do serviço de vocês ou da produção de vocês e também analisar qual que é a configuração dos recursos que vocês possuem hoje na empresa de vocês. Então, com isso, com base nesses critérios, inclusive tanto nos critérios externos, entre eles economia, política, tecnologia, aspectos sociais, ambientais, todos esses elementos, eles vão estar interferindo no negócio de vocês. E daí, provavelmente, inclusive no TCC de vocês, vocês devem estar apontando, identificando lá quais são as oportunidades e ameaças que a empresa possui no mercado que ela está atuando. Então, com base nisso, vocês têm uma ideia do que vocês vão precisar ter para colocar em prática a estratégia de vocês. O aspecto externo influenciando as decisões internas das empresas. Então, a economia interfere no dia a dia da empresa? Claro. Se eventualmente a inflação aumenta, por exemplo, o consumo do combustível, do gás, de algum elemento que a empresa ela necessita, será que ela não pode tentar buscar um substituto? Será que ela não pode tentar cortar alguns gastos? E aí vai. Os aspectos políticos interferem legalmente nas funções das empresas? Sim, da mesma forma. Digamos que existe algum tipo de sanção para o teu produto. Você começa a pensar, então, em uma alternativa para suprir essa deficiência que a empresa vai ter no futuro. Enfim, então, o aspecto ambiental externo das empresas interfere no dia a dia da empresa. Da mesma forma, então, você vai estar incorporando todos esses aspectos no dia a dia, e daí você vai começar a pensar, então, de que forma que você vai configurar os seus recursos. Aqui tem alguns deles, né? Por exemplo, a gestão financeira, a estrutura organizacional, a cultura organizacional, como é que você vai modelar tudo isso para que a sua estratégia funcione no futuro, e aí vai. Então, aqui a gente falou sobre oportunidades e ameaças, aqui a gente vai falar sobre forças e fraquezas, e no final das contas a ideia é que você consiga ter a vantagem competitiva para superar os teus concorrentes. Então, afinal de contas, pessoal, essa nossa disciplina, o principal resultado dela é se vocês vão ganhar dos seus competidores no dia a dia. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, todas as equipes vão participar do mesmo cenário, vai sofrer dos mesmos problemas. Então, a empresa que consegue ter um melhor resultado no final do período, então essa empresa ela fez alguma coisa, ela conseguiu configurar os seus recursos da melhor forma que os seus competidores. E o resultado final, então, é só uma maneira para destacar o que a empresa ela teve no dia a dia. Então, isso é uma vantagem. A principal delas nesse momento vai ser o lucro no final do período. Se a empresa ela teve um lucro maior frente aos teus concorrentes, então essa empresa ela conseguiu fazer alguma coisa melhor que os teus concorrentes. Ela, de uma forma geral, ela teve uma vantagem, competitiva. Certo? Então, tudo isso vai ser a combinação todos esses elementos vai levar a essa vantagem competitiva que a gente tem sempre falado durante... vocês devem ter ouvido durante a disciplina de estratégia. Analisar metas, estratégias e objetivos. Tá, inclusive acho que dá para falar isso agora. No final, pessoal, vocês devem lembrar isso da disciplina de administração de capital de giro.
e vai ser também um tópico específico que a gente vai falar, mas não hoje. A gente vai falar sobre indicadores de desempenho. Então, esses indicadores, eles vão demonstrar se a empresa está cumprindo com as suas obrigações. Se, afinal de contas, a gente está falando lá do orçamento, e esse orçamento ele vai ser planejado para vocês analisarem no dia a dia se aquilo lá é coerente com as suas operações. Então, os indicadores, eles vão devolver justamente o feedback para a empresa analisar se ela está ou não cumprindo com as suas obrigações. Esses indicadores, então, eles vão ser balizados em algum aspecto. Inclusive, o orçamento vai dar um norte para vocês criarem essas metas e esses objetivos de curto e longo prazo. E esses indicadores, eles vão contribuir para que vocês consigam saber se a empresa está ou não cumprindo com o que foi planejado. Então, esses elementos, a gente vai falar mais sobre eles, sobre esses indicadores, mas não hoje. Isso aqui, então, fica para uma próxima aula. Certo? O que mais? Então, a gente falou sobre aspectos relativos a controle, como é que o orçamento, ou os orçamentos, eles vão criar esses aspectos de controle sobre o que a empresa for planejando, inclusive, justamente nesse momento aqui, né? A empresa orçou e colocou em prática, o resultado disso é uma análise dos teus indicadores. Os indicadores de controle, eles vão nortear se tudo que a empresa colocou em prática, os objetivos de curto e longo prazo, se todo esse orçamento que a empresa fez, tanto o orçamento de capital como esses orçamentos de produção, como é que a empresa ela vai estar desempenhando as suas operações. E tudo isso aqui, então, vai criar uma série de informações e esse feedback ele é super importante para a empresa ter um controle sobre o teu desempenho. Isso você já deve estar careca de ouvir falar. Quando a gente fala isso nos primeiros anos de administração, todo mundo, faz todo sentido, isso é verdade. No quarto ano, vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre estratégia, sobre a importância de planejamento e blá, blá, blá. Tudo isso para vocês, acho que já está até sendo bem repetitivo. Mas, fazer o quê, né? Tem muita gente que não faz. Diga lá, Gemile, fica à vontade. Acho que a Gemile deve ter caído. Não está saindo o áudio. Tá, então qualquer coisa escreve aqui no chat, daí depois a gente dá uma olhadinha e a gente conversa sobre o que você tinha apontado. Tá, deixa eu dar sequência então e depois a gente volta. Tá. Orçamento, um processo de orçamento tradicional, tá, acho que, deixa eu ver. Deixa eu só ver. Aqui tem uma lógica. Acho que eu não queria ser repetitivo, mas esse gráfico aqui ele tem uma contribuição legal sobre o que a gente pode, sobre o que a gente tem falado, né? Então a gente falou sobre orçamento de capital, que então o orçamento de capital tem a ver com os financiamentos de longo prazo, e o orçamento operacional, e também orçamento financeiro. Tudo isso aqui, a tendência é que a gente veja quando a gente faz o planejamento da empresa no geral. Então, primeiro, a gente vai analisar todos os objetivos que a empresa tem, os objetivos de produção, os objetivos de prazos do que a empresa ela precisa cumprir, em que momento que ela precisa cumprir aquilo. Lembra lá que vocês devem planejar em estratégia, quando vocês pensam lá no missão, visão e valores. Em algum momento vocês pensam assim, tá, então num horizonte lá de 10 anos, eu quero que minha empresa ela seja destaque no serviço que eu presto, ou na produção que eu tenho. Então, nesse sentido, o horizonte de prazos também entra dentro do escopo das empresas. Então, analisando todos esses objetivos da empresa, junto com o que a empresa ela precisa investir para colocar em prática, ela vai chegar um momento onde ela precisa colocar em prática. Então, nesse momento, ela vai pensar qual que é a demanda, qual que é... Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu colocar do lado aqui. Então, quando a gente fala sobre o orçamento de venda, a gente vai analisar aspectos relativos à demanda. Então, qual que é a quantidade de produtos que eu vou vender? Qual que é a quantidade de insumos que eu preciso comprar? Então, aqui, né? A demanda tem a ver com o orçamento de venda. Daí, orçamento de produção, então a gente tem que analisar orçamentos de materiais diretos, orçamento de mão de obra,
orçamento de custos indiretos, orçamentos de custos de manufatura, e aí vai. Todos esses elementos aqui, então, são elementos de produção. Além disso, então, a gente tem orçamentos de despesas administrativas e de vendas. Porque, afinal de contas, a gente fala que produção, quando a gente fala lá em custos, produção existem duas atividades principais. Atividades que envolvem na elaboração dos seus produtos ou na prestação dos seus serviços, e também atividades auxiliares à produção. Então, essas atividades auxiliares, elas também são gastos e elas também entram dentro dos orçamentos. O orçamento de despesas também precisa ser controlado. Afinal de contas, se a empresa ela gasta 70% dela dos gastos, ela tem despesas administrativas, existe algum problema considerável, porque eles não estão sendo retribuídos na produção. O orçamento de despesas, por exemplo, ele não possui uma retribuição no preço diretamente. Então, acaba que ele consome da margem de lucro o resultado que a empresa ela poderia ter no final. Então, despesas administrativas, elas também precisam ser contempladas nesse orçamento geral. Além disso, o orçamento financeiro, como a gente mencionou, ele vai tentar abranger tudo isso aqui. Então, ele vai abranger todo o aspecto operacional, produtivo, o aspecto de capital, porque se a empresa ela não tem financiamento para pensar nos seus maquinários, no seu dia a dia, nas suas ofertas de marketing, nas suas publicidades, enfim, em todo o escopo produtivo e auxiliar a produção, então a empresa ela pode ter alguma dificuldade justamente em alcançar o que ela planejou inicialmente. Acho que agora a Jamile conseguiu, né, Jamile? Quer tentar explicar a sua dúvida? Professor, Oi. aproveitando que você deu uma interrompida ali rapidinho, só uma dúvida. No caso, esse trabalho vai ser no nosso grupo ou é individual? Boa pergunta. Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês. Essa é uma atividade individual. Então, todo mundo precisa ter um arquivinho com esses critérios. Porque, afinal de contas, no dia a dia, quando a gente colocar essa atividade em prática, não no jogo em si, vocês vão ter que ter pelo menos uma noção do que a gente está falando aqui. Por mais que vocês, no dia a dia, cada um vai ter uma atividade bem estipulada, por exemplo, uma pessoa vai estar envolvida para tomar decisões, a outra vai estar planejando, e a outra vai estar analisando os indicadores, por exemplo. Então, todo mundo tem que ter uma noção geral. Então, essa parte de orçamento, eu acho que é importante todo mundo saber, pelo menos, ter consciência das etapas, o que a gente está considerando quando a gente faz essas análises. Deixa eu ver. Tá. A Jamile falou, professor, eu ia falar que a gente escutou muito sobre estratégia, mas fazendo estágio na empresa, percebemos que o nosso conhecimento ainda é muito básico. Entendi. Tá, acho que nesse sentido eu acho que seria interessante se você conseguisse colocar o teu microfone para funcionar. Que daí a gente poderia ver algum pontinho específico sobre isso. Porque estratégia é tão vasto, tão grande, que a gente poderia até passar um dia inteiro falando sobre isso. Não tem problema, ótimo, bom saber. Tá. Pessoal, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, porque assim, pessoal, eu falo para vocês que vocês estão cansados e careca de ouvir alguns aspectos, mas isso porque eu pressuponho que no quarto ano vocês já viram bastante das coisas que a gente está mencionando aqui. Mas pode ser, isso aqui é uma falha do professor, eu admito, que alguma coisa passou batido, às vezes no primeiro ano teve algum problema, e daí um assunto foi para o lado, não teve tanta abordagem, no segundo também, no terceiro também. Enfim, por exemplo, ano passado, no terceiro ano, a gente teve o problema da pandemia que complicou vários conteúdos. Então pode ser que em algum momento, algum conteúdo ficou para trás. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os aspectos que eu estou mencionando aqui, perguntem, pessoal. Porque eu presumo que vocês tenham conhecimento, mas se vocês tiverem dúvidas, já não esperem até o final da aula para perguntarem. Eu acho bem válido que vocês perguntem, inclusive no momento que vocês tiverem dúvida, tá? Eu reforço isso mais uma vez porque é muito importante. Diga lá, Fabiana. Quais são os tipos de orçamento mesmo?
Tá, deixa eu voltar. Aqui tem alguns deles, né? Porque a gente colocou em grandes grupos, por exemplo, aqui a gente colocou, cadê? Deixa eu retornar aqui, a gente colocou o orçamento mestre, operacional e financeiro. Orçamento mestre, então, aqui ele vai englobar todos os tipos de orçamento. Orçamentos operacionais e financeiros, então, a gente também colocou em duas categorias. Só que percebam que a gente destacou que dentro deles tem orçamentos de produção, compras, pessoal e marketing. Inclusive, cada um depois pode ser agrupado, daí vira um orçamento das operações, e depois agrupado com os orçamentos financeiros, eles viram um orçamento só, esse orçamento mestre. Então, até para você analisar, por exemplo, os históricos de marketing, o que tem acontecido com as tuas campanhas publicitárias, as tuas análises de mercado, tudo isso, então, vira só um orçamento para depois você agrupar com os demais. Então, cada um deles tem suas particularidades. Mas, então, é como se a gente pensasse tanto no aspecto geral, quanto no aspecto micro, do macro para o micro. Então, você vê, na verdade, é o contrário, né? Do micro para o macro. Então, todos os pequenos departamentos ou setores, eles são agrupados para você ter, então, uma visão geral da empresa para ela alcançar o objetivo principal, que é as metas e a estratégia que a empresa tem desenhada. Certo? Inclusive, essa é uma boa pergunta, porque às vezes a gente fala tanto dos orçamentos, mas a gente não detalha o detalhe de cada um deles, né? Tá. Pessoal, de novo, dúvidas, perguntem. Certo, aqui, pessoal, deixa eu ver, eu acho que eu vou tentar não entrar tanto no detalhe em cada um deles, porque a gente tem muita coisa, e essa aula aqui, então, a tendência é que eu tente concluir pelo menos esse conteúdo, para depois do segundo semestre, a gente retornar. Então, pessoal, orçamento mestre, ele vai contemplar tudo o que a empresa precisa saber para colocar em prática as suas operações. Então, o orçamento de vendas, ele vai fazer justamente uma projeção, analisar tudo que a empresa ela vai ter de demanda sobre o seu produto. Então, aqui, você vai fazer justamente uma previsão das suas vendas. Essa previsão das vendas, a tendência é que ela seja... Pode ser, então, que ela tenha uma certa imprecisão nessa projeção. Porque, afinal de contas, pessoal, a gente está falando de diferentes elementos que vão interagir para quando você colocar tudo em prática, aquilo ocorrer ou não. Então, pode ser que nessa previsão de venda, você tenha simplesmente uma noção do que vai acontecer, mas aí no dia a dia, pode ser que, de fato, aconteça uma coisa completamente diferente. Pode ser que você tenha subestimado ou superestimado a sua demanda. Então, essa previsão de vendas, ela só é um aspecto norteador do que a empresa ela vai ter que produzir. Então, normalmente, a empresa ela pode ajustar de acordo com o seu negócio. O que eu digo com isso? Se uma empresa ela sabe que pode acontecer algum tipo de aspecto sazonal de um período para o outro, pode ser, então, que a empresa ela tenha que se balizar num orçamento que ela já tem, mas no dia a dia ela vai ter que acrescentar, por exemplo, um percentualzinho, uma margem de erro. Sabe aquela perspectiva estatística lá que vocês viram provavelmente com o professor Léo? Então, aquela análise estatística lá de margem de erro, de mais para menos, é uma análise que vocês vão analisar da demanda que vocês tiveram, por exemplo, historicamente, e no dia de hoje vocês vão colocar em prática um percentualzinho de margem. E como é que você vai estipular esse percentual de margem? Justamente para essa análise histórica. Vocês vão pegar as demandas anteriores que vocês já tiveram e analisar o que variou de um período para o outro. Eu tive, então, uma margem de erro lá de 5% ou 10%. Ótimo. Então, preveja que você pode fazer uma produção entre 5% e 10% a mais ou menos. E o impacto que isso vai ter é significativo para você ter um resultado melhor ou um resultado pior? Essa análise de sensibilidade, quando a gente está planejando, ela dá margem para a gente saber se a gente pode ou não abusar da nossa produção. Então, nesse caso, o orçamento de vendas,
ele vai ter pelo menos uma projeção, uma previsão do que a empresa ela vai vender nos próximos períodos. Para isso, então, ela vai analisar, nossa, eu até gostei daqui, ela vai analisar níveis de vendas atuais e tendências, condições econômicas e industriais, por exemplo, do mercado que a empresa ela atua, ações e planos operacionais, o Google conversando comigo, políticas de preço, política de crédito, propaganda, pedidos não atendidos, tudo isso aqui são critérios, então, que vão influenciar as vendas das empresas. Então, aqui, você está analisando tudo quanto é tipo de possibilidade. Inclusive, pessoal, eu fui professor de algum de vocês em política de crédito. Política de crédito, aqui, vocês devem ter visto, inclusive, na disciplina de administração de capital de giro, que política de crédito influencia ou não na venda? A tendência por que existem, por exemplo, operações de crédito? É justamente para incentivar o consumo do seu produto. Porque você compraria hoje, você tem dinheiro hoje para comprar um carro? Hoje eu não tenho, mas se eu posso ir parcelando? Posso. Então, isso é uma política de crédito para que hoje você consiga comprar um carro que você só conseguiria comprar daqui 10 anos. Então, essa política de crédito, ela incentiva a venda. Então, se você possui uma política de crédito que ela vai aumentar, que vai variar a sua produção, você precisa levar isso em consideração. Então, se você vai criar uma campanha de marketing para incentivar as vendas, você precisa levar em consideração na sua projeção de vendas? Obviamente, faz todo sentido. Você vai ter você vai ter você vai conseguir, na hora de contratar, você vai conseguir puxar funcionários de uma empresa parceira sua. Em algum momento, digamos assim, a empresa parceira, ela vai ter um ócio dos seus funcionários. E a sociedade, então, de alguma maneira, sociedade, eu não sei se existe, mas enfim, você vai conseguir usufruir dessa mão de obra que a sua empresa parceira possui, para você conseguir cumprir com as suas obrigações. Eu vou conseguir. Ociosidade. Obrigado, Loiane. Então, a empresa ela tem, então, uma mão de obra extra para cumprir com as suas obrigações. Então, nesse caso, a empresa ela tem capacidade para produzir mais, para ter mais, para a sua produção aumentar ao longo do tempo. Então, tudo isso, todos esses elementos, pessoal, não são desconsiderados quando se planeja a sua produção para os próximos períodos. Esses aqui são alguns exemplos. E a maioria deles possuem algum tipo de impacto nas projeções. E isso vocês vão ver com certeza quando vocês estiverem jogando o jogo propriamente dito. Aqui já é um exemplo, pessoal, mas eu vou só destacar, não vou destacar os valores, mas eu vou destacar os critérios que a gente utiliza quando a gente faz um orçamento de vendas. Os critérios são, então, por que a gente começou falando sobre preço? Porque quando a gente fala sobre preço, a gente então contempla basicamente o principal resultado das operações. Se você tem a operação, se você consegue colocar isso tudo em prática, você consegue produzir tudo, você consegue vender para o seu cliente, mas isso não está trazendo retorno para a empresa, não faz o menor sentido você estar produzindo. Dá para entender aqui, pessoal? Então, no frigir dos ovos, a gente sempre tem que considerar que a precificação ela tem que ser coerente com a sua produção. A sua produção ela é importante, a forma como você vai produzir ela é importante, mas se ela não está trazendo resultado, eu digo, inclusive, que vale a pena a empresa fechar hoje, porque não vai trazer nenhum tipo de benefício no futuro. Então, fecha hoje para evitar problemas no futuro. Quer dizer, isso é uma forma bem exagerada, mas faz todo sentido. Então, a precificação, ela tem que ser um dos principais critérios, porque, no final das contas, o faturamento que a empresa tem, ela tem que cumprir com todos os gastos que a empresa ela vai ter na sua produção. Então, esse orçamento de vendas
do que você planejou, então do que você previu, da sua previsão de demanda. Essa previsão de demanda, a gente vai falar sobre ela depois com detalhe. Misturado com o preço que a empresa vai ter. Cumpre, então, com todos os gastos que a empresa vai desenvolver ao longo das suas operações? Cumpre. Então, a empresa ela pode operacionalizar, porque isso aqui tudo faz sentido. Então, quando a gente fala sobre orçamento de vendas, a gente tem dois elementos bem importantes. A previsão de demanda e a precificação. Esses dois elementos, eles cumprem com praticamente todos os critérios de orçamento de vendas. Depois, deixa eu ver, orçamento de produção. Então, se você fez a previsão, deixa eu voltar aqui, se você fez a previsão de vendas, a precificação, então, é um critério à parte, como a gente já viu antes desse conteúdo. O próximo passo é justamente a previsão de vendas. Então, a previsão de vendas, ela vai levar em consideração 3 elementos bem importantes. A gente vai ter que falar sobre o que você vai vender, o que você tem intenção de manter de estoque e o que você já tem de estoque dos períodos anteriores. Então, aqui, a gente não pode deixar para trás o que a gente já viu sobre estoques. Estoque é importante? É importante, porque a empresa ela consegue cumprir com as suas obrigações. Mas a gente sabe que estoque ela é dinheiro parado. Então, o estoque, por mais que seja aquele clichê que vocês devem também ter ouvido bastante, estoque foi, então, tudo que você envolveu na sua produção que ele não se converteu em receita, não se converteu em resultado. Então, nesse caso, você tem que considerá-lo, porque em algum momento você tem que despachar esse estoque para o seu cliente. Ele não pode ficar parado na sua empresa, até porque ele pode perder valor, ele pode sofrer algum tipo de imprevisto e você pode não converter de fato aquilo em dinheiro. Então, todos esses elementos, eles precisam ser considerados na sua produção. Então, a previsão, propriamente dito, e os estoques, do que você planeja manter e do que você já teve dos períodos anteriores. Ok? Oi, professor, pode repetir, por favor? Quais são as 2 principais diretrizes ali do orçamento de produção? Então, a gente fala sobre a previsão de demanda, que são essas vendas que você tem intenção em vender nos próximos períodos, e o que a empresa ela tem ou o que ela pretende ter de estoques. Previsão de demanda de produção e estoques? Isso, previsão. Opa. Previsão e os estoques. Ok, obrigada. Eu que agradeço pela dúvida, pessoal. Certo. Então, pessoal, por que a gente leva em consideração isso? Porque essas a projeção de vendas, ela então é o que você vai ter que produzir. Então, o resultado do que você vai produzir, então digamos, você quer produzir 500 unidades do seu produto. Você quer manter, por exemplo, 10% do teu estoque. Então, 10% do que você vai produzir é 50 unidades. Então, você quer que, mesmo que você venda tudo que você produziu, você quer ter aquela margem de erro. Então, vamos dizer que essa margem de estoque final desejado é aquele teu estoque de segurança, aquela tua margem de erro. Então, 10% é o aceitável para você. Além disso, você tem que considerar que pode ser que as tuas vendas dos períodos anteriores não tenham sido 100%. Então, isso gera um estoque para os próximos períodos. Esse estoque ele também precisa ser eliminado da sua produção, porque, afinal de contas, esse produto ele já está lá parado. Então, isso retira da sua produção uma expectativa de produção. Se você tinha, então, a ideia que você precisava produzir 500 unidades, mas você já tem 100 parado no estoque, pode tirar dessa tua projeção 100 unidades, porque elas já foram produzidas em um período anterior. Então, aqui, você tem que considerar que você vai vender a tua previsão de demanda, digamos, nesse exemplo, eram 500 unidades, você tem um estoque desejado, uma margem de segurança de 50,
e você retira o que você já produziu em períodos anteriores. Então, isso aqui vai ajudar a empresa a montar o teu orçamento de produção. Acho que é isso. Depois, esse aqui é um exemplo. Então, é o que a gente estava falando. A empresa ela tinha esperado 25 mil unidades, ela queria 30% disso em estoque, estoque de segurança, né? Então, ela faz 7.500 unidades no total de estoque de segurança, e depois, considerado que a empresa ela já tem de estoque inicial, ela desconta as unidades que ela já tem, e nesse caso, do que ela tinha planejado de 25 mil unidades, ela teria só que produzir 22.500 unidades, entre o que ela vai ter de estoque final e o que ela já teve de estoque inicial. Tá, isso aqui acho que é um outro exemplo. Orçamento de materiais diretos, eu acho que a gente vai pular estrategicamente. Isso aqui não faz muito sentido na nossa aula, mas deixa eu só contemplar, então, o conceito principal. Quando a gente fala de orçamento de materiais diretos, a gente está falando, então, de todos os insumos que fazem composição dos teus produtos. Então, se a gente falou que a empresa ela vai produzir lá 22.500 unidades, que era o exemplo anterior, 22.500 unidades. Se você tem uma ideia do que você precisa ter para fazer a confecção dos teus produtos, então você tem uma ideia do quanto que você vai ter que comprar com os teus fornecedores. Então, se eu tenho, digamos, para produzir uma peça, eu preciso comprar 3 elementos do fornecedor A. Se eu preciso comprar 4 elementos do fornecedor B e 5 elementos do fornecedor C, então você tem que sempre ponderar isso pela quantidade de produtos que você vai produzir. Tendo isso em mente, então você acaba contemplando o seu orçamento de materiais. Isso aqui, então, orçamento de materiais, vai envolver o contato com os fornecedores. E isso aqui vocês devem também estar cansados de ouvir quando vocês falam sobre logística, quando vocês falam sobre que mais? Logística, produção, custos. Então isso entra naquele... eu até esqueci o termo. Não sou professor de produção. Just in time. Acho que é isso. Então vocês vão ter que pensar em tudo que for relativo aos teus fornecedores. Da entrega ou não, então, do que você precisa ter de insumos para a sua produção. Isso aqui é um complemento dos cálculos, mas vocês viram isso comigo no ano passado em custos. Não entra nesse critério. Depois, pessoal, então, orçamento de mão de obra. Então, a gente falou sobre os insumos. O próximo passo, então, é alocar mão de obra para fazer a confecção dos teus produtos. Então, aqui, você está preparando a empresa a cumprir, então, com a manufatura dos seus produtos. Essas informações, então, elas vão ser usufruídas principalmente por todos os departamentos que têm vínculo com a produção. Então, aqui você vai começar a pensar se você vai tentar fazer contratações emergenciais, se você vai tentar fazer contratos temporários, se você vai ter que aumentar, então, turnos de produção, tudo isso aqui também para cumprir com o que você orçou anteriormente quando você planejou lá nos orçamentos de vendas, de produção, e aí vai. O que mais? Orçamento de mão de obra. Inclusive, não é o caso do nosso jogo em si, mas a gente tem que também levar em consideração aspectos de treinamento. A empresa, quando ela faz a contratação de funcionário, ela tem que ter um tempo de treinamento dos seus funcionários. Então, o funcionário que você contrata, ele não vai entrar amanhã na produção. Então, você precisa, pelo menos, imaginar que pelo menos 1 semana ou 2 de treinamento ele vai ter que ter para a sua produção e ficar com 100% da sua eficiência. Então, eventualmente, isso entra também no cálculo, nas suas perspectivas de contratação de mão de obra. Tá, aqui também não vem ao caso. Orçamento de custos indiretos.
Custos indiretos, vocês devem lembrar, a gente está falando sobre tudo que é geral para as empresas, mas que também alcançam dentro da sua produção, como, por exemplo, energia elétrica, aluguel, seguro, manutenção, enfim. Esses gastos, eles são gastos gerais para toda a empresa, mas também podem ser adotados para os seus produtos ou para suas atividades. Mas aqui acho que não faz muito sentido a gente mencionar porque não entra tanto no detalhe. Quando a gente mencionou sobre precificação, a gente deu mais importância. Certo. Se precisar, eu retorno nesse conceito de custos indiretos, mas por enquanto não entra na nossa análise. Deixa eu ver. Bens fabricados e vendidos também não vai entrar. Vamos para o próximo, que tem algumas coisas importantes. Pessoal, aqui então a gente já vai encaminhando para o final do nosso conteúdo de hoje. Então, aqui, do que a gente falou, a gente basicamente falou então que a empresa ela precisa ter alguns critérios para ela pensar no que ela vai produzir daqui para frente. Esses critérios, eles precisam se balizar em algum elemento que a empresa acredita que seja importante para ela desenvolver as suas atividades. Por exemplo, se a empresa ela é uma empresa de projetos, e esses projetos ela não costuma ter base para fazer esses projetos. Como assim? Digamos que seja a Embraer. A Embraer é uma empresa que faz aviões. Ela desenha avião, ela projeta um avião, e às vezes os atributos de cada avião ele é muito particular para cada empresa que faz a encomenda daquele avião. Então não adianta nada você pegar um projeto de uma empresa parecida, porque não adianta, aquela empresa não vai precisar dos mesmos atributos que a outra empresa vai precisar. Então são projetos diferentes. Então a tendência é que, por ser projetos diferentes, uma análise histórica das outras empresas não vai ajudar a você ter um orçamento para esse caso específico. Então, o orçamento base zero, então você parte do princípio então que você não tem nenhum ou muito pouco tipo de informação sobre aquele projeto. Então você parte de 0 tipos de informação. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Então, existem vários critérios que podem considerar como uma coisa boa, porque então você tem a liberdade para estipular o que você quiser para aquele projeto. Então, essa liberdade pode dar uma certa credibilidade para aquelas informações, porque então você está pesquisando mais, interagindo mais, indo atrás daquelas informações, porque você não tem nenhuma base para chegar naquele resultado. Então, ao mesmo tempo, você pode considerar que um orçamento base zero, ele falta justamente aquela confiança que você teria se você já passou por aquilo antes. Então, a confiança é você já ter passado por aquele momento, aquela experiência que você já teve. Então, esse orçamento base zero, se você está falando de uma empresa que tem que projetar tudo sem nenhuma informação, tem aspectos positivos e aspectos negativos. A gente não pode considerar como se fosse a pior coisa do mundo você não saber o que vai acontecer. Muito pelo contrário. Às vezes, em momentos de dificuldade aqui, as empresas elas vão se esforçar cada vez mais para alcançar um melhor resultado. Então, você ter um planejamento pode justamente causar uma confiança desnecessária. Então, nesse caso, não necessariamente é uma coisa ruim. Então, orçamento base zero é você não ter nenhuma análise histórica previamente para contribuir com o seu planejamento. O orçamento baseado em atividades, ele vai dizer para a gente, então, que para você contribuir com o que você tem planejado, você precisa cumprir com pequenas atividades. É como se a gente estivesse falando sobre aquele custeio baseado em atividades. É quase a mesma coisa. Então, você vai analisar o que envolve cada atividade da empresa. Atividade, assim, no seguinte, qual que é o orçamento que você vai ter que ter para realizar vendas.
eu preciso contratar vendedor, eu preciso pagar despesas com comissão, eu preciso, às vezes, ter melhorar o meu aspecto logístico. Então, você pode destinar um orçamento para você cumprir com algumas atividades, não necessariamente com, por exemplo, a sua produção, com a sua mão de obra direta, com custos indiretos, como a gente mencionou anteriormente. Mas a gente pode estar falando sobre atividades que contemplam diferentes departamentos. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, um orçamento para vendas, a gente falou, então, por exemplo, despesas com vendas, como comissão, ou então aspectos de o pós-venda. Então, você vai ter que ter um contato com marketing, e isso também entra dentro dos seus cálculos. Você ter aquele contato com os seus clientes depois do que você vendeu é importante? Claro que é. Isso mantém uma certa fidelidade, isso mantém um contato para o seu cliente estar sempre lembrando do seu negócio, e tudo isso entra dentro do cálculo? Entra. Então, você precisa manter essa perspectiva dentro do seu orçamento, porque, afinal de contas, você vai ter que pagar. Então, orçamento baseado em atividades é você contemplar várias áreas do negócio, mas aquelas áreas você já tem um grande conhecimento, e isso ajuda você a pelo menos ter uma noção do que você vai investir ao longo do tempo. Então, orçamento baseado em atividades ajuda. Os outros acho que eu não vou mencionar, pessoal. Eu acho que isso é muito específico para alguns negócios. Para a nossa disciplina aqui não vai servir tanto assim. Então, os principais são esses dois primeiros. Orçamento base zero, deixa eu voltar aqui. Orçamento base zero e orçamento baseado em atividades. Orçamento base zero, a gente precisa levar em consideração que a empresa ela não tem um aspecto histórico, ela não tem uma base histórica para fazer a sua projeção. Então, aqui eu destaco, por exemplo, que ter uma análise histórica ajuda a empresa a ter um critério. No orçamento de base zero, isso aqui inexiste. Então, a empresa ela tem que partir sempre de uma situação nova, sem uma experiência anterior sobre aquele determinado projeto. E no outro orçamento, o orçamento por atividade, então a gente está falando sobre essas atividades que a empresa desenvolve, inclusive em diferentes áreas do negócio. E isso aqui é uma das formas para a empresa ela projetar esses orçamentos. Ok, pessoal? Acredito eu que isso aqui é basicamente tudo que a gente tinha que ver para hoje. Depois, no próximo semestre, a gente entra no detalhe em alguns desses elementos, mas a princípio, se vocês fizerem essas anotações, vocês vão ter 99% das informações que vão ajudar vocês a colocar em prática isso aqui. Pessoal, então, só para relembrar, vou abrir lá a atividade do Moodle para vocês postarem essas anotações, e vou abrir mais uma lista de chamada lá para vocês marcarem a presença de vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pessoal. Bom descanso. Aproveitem para descansar, e daí no segundo semestre, é mais fácil dizer assim.